Polônia compra sistemas de radar dos Estados Unidos de alto alcance para monitorar a fronteira com a Ucrânia. O ministro da Defesa polonês, Władysław Kosiniak, anunciou nesta quarta-feira, 22 de 5 de 2024, que a capital Varsóvia assinou um acordo com os Estados Unidos para a entrega de um sistema de reconhecimento do espaço aéreo no valor de 960 milhões. O ministro disse que o objetivo é colocar equipamento norte-americano para monitorar suas fronteiras do Nordeste. Nos termos do contrato, a Polônia receberá 4 aerostatos ou balões atracados, que serão estacionados em postos ao longo de suas fronteiras leste e nordeste, de forma a ajudar o sistema de defesa aérea e o sistema de observação costeira polonês. A Polônia será o segundo país do mundo a utilizar esse sistema. O acordo define a nossa segurança, é mais um ato de cooperação entre a Polônia e os Estados Unidos, afirmou Kosiniak, citado pela Reuters. De acordo com o chefe da agência de armamento da Polônia, o general Artur Kuptel, radares suspensos nos balões cativos monitorarão o céu até a Ucrânia, Belarus e o enclave russo de Kaliningrado a partir do espaço aéreo polonês. O contrato também prevê logística relacionada e apoio ao programa. O sistema será entregue e totalmente operacional até 2027, acrescentou o ministro. Os sistemas têm a capacidade de detectar uma ampla gama de objetos, como mísseis, aeronaves, drones e embarcações de superfície em um alcance de mais de 300 km. A cidade de Varsóvia aumentou os gastos com defesa este ano para cerca de 4% do produto interno bruto, à medida que procura fortalecer as suas forças armadas. A intenção é investir 2,6 bilhões na proteção da fronteira, relata a mídia. Porque o Pentágono injetou 756 milhões em mísseis hipersônicos que não voam? Pergunta. O exército dos Estados Unidos concedeu a Lockheed Martin outros 756 milhões para seu programa de mísseis hipersônicos Dark Eagle para o fornecimento de equipamento para baterias logísticas não especificadas, sistemas e suporte de engenharia de software. A Sputnik explica o investimento. O exército dos Estados Unidos tem prometido a implantação de seu sistema terrestre de arma hipersônica de longo alcance desde 2021, com o sistema sendo apresentado como o primeiro míssil hipersônico quase operacional do Pentágono em meio a atrasos no desenvolvimento e cancelamentos que assolam quase uma dúzia de projetos semelhantes para o Exército, Força Aérea, Marinha e Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Em desenvolvimento desde 2017, espera-se que os mísseis lançados por caminhão no valor de 41 milhões cada do LRHW sejam capazes de acelerar até Mach 17 vezes a velocidade do som e possuam um alcance operacional de 3.000 km. O sistema usa a munição comum ao Up-Road, AUR, também usada no programa de ataque de alerta convencional, CPS, da Marinha. Mas, tal como outros esforços de mísseis hipersônicos dos Estados Unidos até a data, o Dark Eagle se tornou uma espécie de águia duvidosa após uma série de problemas de testes. O escritório de pesquisa do Congresso contabilizou pelo menos 5 falhas até o momento.
Em outubro de 2021, um teste de LRHW falhou quando o corpo de planagem hipersônica comum não se separou. Em junho de 2022, o sistema completo de mísseis LRHW sofreu outra falha no teste. Um teste de LRHW programado foi cancelado em outubro de 2022 para avaliar a causa raiz da falha de junho de 2022. Em março de 2023, um lançamento de teste programado da estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, foi cancelado. Um segundo teste planejado no Cabo Canaveral foi cancelado em setembro de 2023, seguindo por uma declaração do Exército de que não seria capaz de cumprir a meta de implantar o Dark Eagle no atual ano fiscal. Uma revisão de novembro de 2023, feita por executivos de aquisições do Exército e da Marinha, atribuiu os atrasos a problemas não especificados com o lançador fabricado pela Lockheed Martin e disse que os problemas levariam meses para serem resolvidos. O fraco histórico dos programas de mísseis hipersônicos dos Estados Unidos até a data tem sido surpreendentemente, dadas as dezenas de bilhões de dólares em financiamento de pesquisa e desenvolvimento generosamente distribuídos pelo Congresso com orçamentos anuais de defesa que normalmente ultrapassam os gastos de defesa de todos os principais adversários de Washington combinados. No mês passado, o observador veterano de defesa russo, especialista em mísseis, Dmitry Drozdenko, diz que a razão pela qual as armas hipersônicas são tão difíceis de desenvolver não se resume à capacidade de acelerar veículos a velocidades hipersônicas, o que tem sido possível desde praticamente o início da era dos mísseis, mas criar materiais que possam suportar as temperaturas ultra elevadas que os mísseis hipersônicos encontram durante o voo. Quando são cobertos por nuvens de plasma, a União Soviética estava muito à frente dos Estados Unidos no estudo da física do plasma. Durante a Guerra Fria, a Rússia herdou este conhecimento inestimável para utilizá-lo e colocá-lo em campo, implementando os primeiros mísseis hipersônicos do mundo. As tecnologias são desenvolvidas por pessoas, explicou Drozdenko. O dinheiro é um meio para desenvolver uma tecnologia, mas pode acontecer que uma tecnologia seja criada por um montante mínimo de fundos. Pode acontecer que você tenha muito dinheiro, mas a tecnologia não funcione. Portanto, dinheiro não é o principal aqui. O principal são as pessoas a ter o conhecimento acadêmico adequado disso, observador. China sanciona 12 empresas militares dos Estados Unidos e diz que o país ignorou a posição imparcial na Ucrânia. Em retaliação às últimas ações do governo Biden, a China sancionou de forma simbólica, nesta quarta-feira, 22 de 4 de 2024, mais de 10 empresas militares e executivas de defesa estadunidense. As empresas sancionadas incluem subsidiárias da Lockheed Martin, General Dynamics, bem como Iron Mountain Solutions e Applied Technology Group, informou o Ministério das Relações Exteriores da China hoje, segundo a Bloomberg. As medidas que incluem o congelamento de ativos das empresas citadas na China e a proibição de entrada de altos executivos no país entraram em vigor hoje, acrescenta a pasta. A ação segue-se à imposição indiscriminada de sanções unilaterais e ilegais pelos Estados Unidos a uma série de entidades chinesas com base nos chamados fatores relacionados com a Rússia, afirmou o ministério, acrescentando que Washington ignorou a sua posição objetiva e imparcial na crise ucraniana e, em vez disso, se envolveu em intimidação unilateral e coerção econômica. A pasta também declarou que os Estados Unidos continuaram a vender armas a Taiwan, o que viola gravemente o princípio de uma só China e os comunicados conjuntos entre os dois países, e mina seriamente a soberania e integridade territorial chinesa. Na semana passada, Washington aumentou tarifas sobre 18 bilhões em produtos chineses, incluindo veículos elétricos, baterias, semicondutores, aço, alumínio, minerais essenciais, células solares, guindastes de transporte marítimo e produtos médicos, bem como parte de um pacote de medidas destinadas a proteger os fabricantes dos Estados Unidos de importações baratas. Anteriormente sancionou algumas empresas chinesas por seu comércio com Moscou. Ironicamente, os Estados Unidos são um país que apregou a economia aberta e o livre mercado. Mas as suas ações vão contra as suas palavras. Também prometem que não pretendem dissociar-se da China e impedir o desenvolvimento da China, mas as suas práticas contam outra história, afirmou a agência estatal chinesa Xinhua na semana passada ao comentar a ação da administração Biden. Kremlin alerta que nível de embate no Mar
Báltico obriga a Rússia a tomar medidas de segurança nacional. Nesta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Ocidente precisa se envolver em diálogos profundos para neutralizar as crescentes tensões nucleares. Ao mesmo tempo, Peskov alertou que o nível de confronto no Báltico obriga a Rússia a tomar medidas. Respondendo a uma pergunta sobre o risco de um conflito nuclear, o porta-voz afirmou que a escalada das tensões na Europa e os conflitos ativos em várias regiões globais estavam minando a estabilidade e a previsibilidade. A escalada adicional destas tensões é potencialmente perigosa. Inclusive, na esfera nuclear, a situação exige um diálogo aprofundado, a fim de, por meio de métodos políticos e diplomáticos, encontrar saídas para a situação tensa. Mas o diálogo aprofundado entre os principais atores é rejeitado pelos países do chamado Ocidente Coletivo, respondeu o porta-voz presidencial russo. Peskov também chamou a atenção para o fato de Moscou estar sendo forçado a tomar medidas na região do Mar Báltico para garantir a sua segurança nacional. Vocês veem como a tensão está aumentando, qual é o nível de confronto, especialmente na região do Mar Báltico. Isso exige que as nossas instituições tomem medidas específicas para garantir a nossa segurança. O porta-voz se referiu à proposta do Ministério da Defesa russo de atualizar as coordenadas geográficas das fronteiras para definir expressamente a extensão das áreas territoriais no Mar Báltico, em particular nas suas ilhas no Golfo da Finlândia, no enclave de Kaliningrado. No entanto, ele descartou que a iniciativa tenha antecedentes políticos, apesar da grave mudança na situação política na região. Tudo ocorre após a nova vaga expansionista da OTAN, com a recente incorporação da Finlândia e da Suécia na aliança militar. Ao mesmo tempo, Peskov comentou a decisão da União Europeia, anunciada nesta terça-feira, de usar os lucros de ativos russos congelados na Europa para enviar ajuda militar para a Ucrânia, classificando a ação como roubo. Os europeus, veem o perigo potencial de tais decisões e compreendem o perigo para eles, as possíveis consequências que são inevitáveis. É por isso que optaram por uma versão reduzida, mas isso nada mais é do que uma expropriação, acrescentou Peskov aos jornalistas. Rússia, envio de tropas francesas à Ucrânia levará a risco de confronto entre duas potências nucleares. A participação da França nas hostilidades na Ucrânia fará com que o país seja oficialmente parte do conflito, o que aumentará em muito o risco de um confronto entre as duas potências nucleares, declarou em entrevista Artyom Studennikov, diretor do primeiro Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou no início de maio, em uma entrevista ao The Economist, que não descarta a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia se a Rússia romper a linha de frente e se houver tal solicitação de Kiev. Segundo ele, muitos países da União Europeia concordaram com essa abordagem da França. A participação de soldados franceses no conflito ucraniano tornará oficialmente a França de jure parte deste conflito. Isto, inevitavelmente, aumentará imensamente o risco de um confronto no campo de batalha entre as duas potências nucleares, que está repleto de consequências mais imprevisíveis, disse Studennikov. Ele ressaltou que os militares franceses se tornarão alvos legítimos para as forças armadas russas. Então, estão os franceses dispostos a morrer pelos interesses do regime ucraniano neonazista e de seus curadores anglo-saxões? Pergunta. O que as autoridades francesas vão dizer às famílias das vítimas? Pergunta. Acho que Paris tem aqui coisas em que pensar, disse o diplomata. Espero que nas elites francesas prevaleça o instinto de autopreservação, se não o bom senso, embora seja cada vez mais difícil contar com isso. De qualquer modo, estamos prontos para qualquer eventualidade, concluiu o diplomata russo. No contexto das declarações beligerantes de políticos ocidentais e ações desestabilizadoras da OTAN, o Estado-Maior da Rússia, por ordem do presidente Vladimir Putin, iniciou o exercício das unidades de mísseis do Distrito Militar do Sul. Estes exercícios destinam-se a testar o uso de armas nucleares táticas. Desafio formidável. Mídia dos Estados Unidos indica caça russa que supera aviões de combate F-16 da OTAN. O caça russo Su-57 de quinta geração é superior ao avião de combate F-16 que o Ocidente promete entregar à Ucrânia.
o que reduz a potencial eficácia da aeronave para as Forças Armadas da Ucrânia, escreve a Newsweek. Embora o F-16 forneça confiabilidade e versatilidade para a defesa da Ucrânia, as capacidades aprimoradas do Su-57 com baixa visibilidade são um desafio formidável, ressalta a mídia. Destaque-se que o caça russo pode transportar uma grande variedade de armas, bem como voar em velocidade de cruzeiro e supersônica. Além disso, o jornal acrescenta que o Su-57 tem a capacidade de sincronização com radares terrestres, o que lhe proporciona uma enorme vantagem entre os F-16 norte-americanos. O Su-57 é um caça multifuncional russo, de quinta geração, desenvolvido pela empresa Sukhoi. A aeronave foi projetada para destruir todos os tipos de alvos aéreos terrestres de superfície. O caça tem velocidade de cruzeiro e supersônica, armamento ultra, fuselagem, revestimento absorvente de ondas de rádio, bem como a mais recente conjunto de equipamentos de bordo. Eslováquia e Polônia, perto de acordo para armas de defesa aérea de curto alcance. Bratislava, Eslováquia. Os governos polaco e eslovaco estão a aproximar-se de um acordo para a compra de sistemas de defesa aérea portáteis de curto alcance, de acordo com o fabricante, como parte do esforço da Eslováquia para reforçar suas capacidades antiaéreas. Estamos em negociações avançadas com o Ministério da Defesa da Eslováquia para a venda de sistemas Piorun e esperamos concluir um contrato entre governos até ao final deste ano, disse o representante do grupo de armamentos polaco PGZ, que falou sobre condições de anonimato para discutir as negociações. A principal arma do PGZ é o Piorun Thunderbolt, projetado para destruir drones, helicópteros, aeronaves e foguetes alados. Ela é capaz de atingir alvos em altitude de até 4 km e tem alcance máximo de 6,5 km, segundo dados da empresa. A Eslováquia identificou lacunas nas suas capacidades de defesa aérea, uma lacuna considerada urgente por muitas nações da Europa Oriental que temem a agressão russa para além da Ucrânia. Em abril de 2022, o governo anterior doou uma arma de defesa aérea S-300 à Ucrânia, uma parte fundamental da sua rede de defesa aérea. Na altura, o Comando Europeu dos Estados Unidos transferiu temporariamente um sistema Patriot para a Eslováquia para ajudar a proteger os seus céus. No final do ano passado, o Ministério da Defesa da Eslováquia publicou uma lista de recomendações para a compra de sistemas de defesa aérea de muito curto alcance, das ROHARD e médio alcance MHARD, com base no processo de avaliação. O Moody recomenda que os sistemas VS ROHARD sejam adquiridos à Polônia através de um acordo G2G. A melhor oferta da Polônia foi seguida pelas ofertas da Suécia, França e Coreia do Sul, afirmou o estudo. Para os sistemas MHARD, as autoridades de defesa recomendaram a compra de um míssil terra móvel de médio alcance de Israel. Depois disso, o governo eslovaco declarou a sua intenção de adquirir 36 conjuntos Piorun de fabricação polonesa e um sistema Barak MX-MR-SAM-M fabricado pela Israel Aerospace Industries. Os custos globais de aquisição destes dois tipos de sistemas de defesa aérea são estimados em 194 milhões de euros e espera-se que ambos entrem em serviço nas Forças Armadas Eslovacas de 2024 a 2027. Polônia gasta $1.000 milhões em aerostatos de vigilância fabricado nos Estados Unidos. O Ministério da Defesa Nacional da Polônia anunciou que assinou um acordo para comprar 4 sistemas de radar de alerta precoce baseados em aerostatos dos Estados Unidos, no acordo do valor de quase $1.000 milhões. A Polônia será o segundo país do mundo a utilizar tal sistema, disse Kosiniak numa conferência de imprensa hoje, citado no comunicado divulgado pelo seu ministério. Esses aerostatos serão financiados por um empréstimo concedido pelos Estados Unidos.
O exército dos Estados Unidos usa aerostats em seu programa de sistema de vigilância persistente, DTLED, de acordo com o site do serviço. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Polônia intensificou seus esforços para adquirir novas armas e equipamento militar para as forças armadas do país. De acordo com o plano, os 4 aerostats serão implantados em bases militares polacas nas partes leste e nordeste do país, onde a Polônia faz fronteira com a Bielorrússia e o enclave russo de Kaliningrado, de acordo com o Ministério da Defesa Nacional. Os sistemas encomendados têm capacidade de detectar uma ampla gama de objetos como mísseis, aeronaves, drones e unidades marítimas, disse o Ministério. Em fevereiro de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda militar estrangeira, que foi posteriormente autorizada pelo Congresso. Em um comunicado, a Agência de Cooperação para a Segurança e Defesa dos Estados Unidos disse que os principais contratantes para esta aquisição incluíram a Wayton Intelligence and Space, Tecom, Elta Norte América, subsidiária da Kinetic, a Ventus Federal. As entregas subcontratadas cobrirão sistemas aerostáticos de reconhecimento de radar de superfície e espaço aéreo, radares de alerta aéreo antecipado, bem como equipamentos e logística relacionados de acordo com a agência. O fabricante Tecom recebeu um contrato de 450 milhões em 2021 para fornecer à Arábia Saudita 10 aerostats carregados de sensores para comunicações e inteligência, de acordo com o site da empresa. Opinião. Para o F-35, o Congresso deve prestar atenção à história pelo general Philip Bradlaugh, Força Aérea, aposentado. A história serve como um lembrete claro das consequências de negligenciar a superioridade aérea, um erro que a América não deve repetir com o F-35 Joint Strike Fighter, como fez com o F-22 Raptor. Em 2009, o programa F-22 foi abruptamente cancelado após a produção de apenas 187 aeronaves, um quarto dos 750 caças originalmente planejados. Esta decisão míope deixou a Força Aérea dos Estados Unidos com uma capacidade reduzida para manter a superioridade aérea face a crescentes ameaças dos principais adversários militares, a China e a Rússia. Criado como principal caça de superioridade aérea da América, as capacidades furtivas, velocidade e agilidade do F-22 Raptor foram projetadas para dominar qualquer adversário. No entanto, as preocupações fiscais contínuas e um erro de cálculo da evolução das capacidades dos nossos adversários levaram à sua cessação antecipada. Hoje, estamos numa encruzilhada com o F-35. Alguns no Congresso estão ameaçando mais cortes no programa F-35 devido a pressões orçamentárias e atrasos nas atualizações de softwares, conhecidos como Bloco 4, Atualização Técnica 3. Não podemos permitir que a história se repita. É simplesmente imperativo que o Congresso aprenda com os erros do passado e garanta que a produção do F-35 seja maximizada para reforçar a defesa nacional e manter a nossa vantagem estratégica sobre os nossos adversários. Durante o meu tempo como comandante supremo aliado da OTAN na Europa, testemunhei em primeira mão a evolução da guerra aérea e o papel indispensável que as aeronaves de quinta geração, como o F-22 e o F-35, desempenham nos conflitos modernos. Nos anos que se seguiram ao cancelamento do F-22, o F-35 emergiu como a pedra angular do poder aéreo da América e aliados. A capacidade do F-35 de permanecer sem ser detectado, fornecer aos pilotos uma consciência situacional sem precedentes e fechar rapidamente a cadeia de destruição do sensor atirador, tornar a aeronave um adversário incomparável. O papel do F-35 nos últimos anos na manutenção da dissuasão tem sido indispensável. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o F-35 aliados têm sido fundamentais na identificação dos sistemas de defesa aérea russos e na proteção do espaço aéreo da OTAN contra incursões de aeronaves russas.
Os exercícios conjuntos com o F-35 dos Estados Unidos e da OTAN também demonstraram a capacidade da aliança de responder a ameaças aéreas de forma rápida e eficaz. Em tempos de paz, as aeronaves táticas caças são geralmente muito mais procuradas do que outras plataformas de armas para mostrar determinação, espaço aéreo policial, etc. E se a guerra chegar, as aeronaves de combate serão a ponta de lança para a América e seus aliados. Como nossa doutrina confiar no estabelecimento da superioridade aérea do P-51 Mustang, que desempenhou um papel fundamental na garantia da superioridade aérea sobre a Europa. No final da Segunda Guerra Mundial, o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon, que foram utilizados para contrabalancear a vantagem numérica da União Soviética durante a Guerra Fria. A história está repleta de exemplos da importância crítica de uma força de combate robusta. Hoje temos uma procura significativa de aeronaves táticas no Indo-Pacífico, no teatro europeu e no Oriente Médio, para não mencionar a defesa interna. Embora a procura por aeronaves táticas seja quase infinita, a oferta não é. O atual inventário de caças da Força Aérea é o menor e mais antigo que já existiu. A idade avançada da nossa frota de aeronaves táticas, bem como o impacto prejudicial nos custos e na prontidão, para não mencionar a capacidade de sobrevivência. O F-35 é simplesmente um único caça furtivo aliado em produção que atende às demandas da guerra moderna. As suas capacidades avançadas fazem dele a escolha preferida de mais de 20 países em todo o mundo, do Reino Unido ao Japão. Sim, há atrasos frustrantes nas atualizações de tecnologia TR-3 para o F-35, como destacou recentemente o GAO. Essas atualizações manterão e ampliarão a vantagem do F-35 sobre qualquer adversário, mas mesmo agora o F-35 continua sendo o caça dominante no céu. Retirar os pedidos do F-35 pode parecer bom, mas não é a solução responsável. Não repito os erros cometidos com o programa F-22. O cancelamento prematuro do programa F-22 deixou um vazio em nossa Força Aérea, cujas repercussões ainda hoje sentimos. No final da década de 1930, a América viu a tempestade que se aproximava e começou a rearmar-se. No início da década de 1980, a América respondeu à ameaça crescente da União Soviética e seus satélites, com uma escalada que acabou por ajudar a derrubada pacífica do Pacto de Varsóvia. Hoje, enfrentamos um ambiente de ameaça global equivalente a esses momentos. Esse ambiente de ameaça global exige que construamos o maior número possível de F-35, o mais rápido possível. Fazer o contrário é convidar os agressores a darem o seu melhor. Isso seria, de fato, a história se repetindo. Philippe Bredlov é um general reformado da Força Aérea e ex-comandante supremo aliado da OTAN na Europa.